Primeiro, boa noite, gente, todo mundo que está aqui, para mais um Different View. Dessa vez a gente trouxe a Keila, então ela vai se apresentar, não vou fazer isso, ela vai se apresentar, porque ela se apresenta melhor do que eu. Mas, para quem nunca veio um Different View, a ideia é sempre trazer um convidado externo, uma pessoa externa, para trazer uma visão diferente, sabe? Geralmente sobre o mercado de tecnologia, então sobre o universo de tecnologia, e para trazer uma visão diferente e falando sobre temas de diversidade e de inclusão. Então, como que a gente pode cada vez mais tornar o nosso ambiente mais diverso, mais inclusivo. E como também a gente pode aplicar isso aqui dentro da Loft, né? Acho que essa é a ideia. Então, agora eu vou deixar para a Keila. Interajam, façam perguntas, tá, gente? Acho que vai ser bem, antes de falar, vai ser bem interativo, até onde eu sei. Então, se preparem para interagir com ela, beleza? Vai lá, Keila. Isso mesmo, obrigada, Fernanda. Então, vamos fazer um espaço aqui de troca, assim. Eu acho que se vocês quiserem interromper, fazer perguntas, comentários, fiquem à vontade, tá, gente? Aproveitar também, não tem tanta gente, então acho que dá pra gente organizar isso. Então, primeiramente, me apresentar. Eu sou a Keila Menezes Fernandes. Eu sou nordestina, nascida no Maranhão, mas criada em Salvador. Hoje eu moro em São Paulo. Eu sou consultora de desenvolvimento de software na ThoughtWorks. E eu estudei ciência da computação lá na Bahia, isso muitos anos atrás. Sou da turma de 2002, me formei no final de 2007. Só que quando eu entrei na faculdade, eu não tinha ideia, assim, hoje a gente se discute muito mais diversidade do que naquela época. Apesar da minha turma, por exemplo, ter tido poucas mulheres, eram 35 pessoas, e dessas 35 pessoas, 7 eram mulheres. Foi considerado um dos recordes da UFBA, que o normal eram ter 3 mulheres por turma. Só que eu ainda não tinha essa consciência dessa questão de que existe uma diferença, existe um ambiente homogêneo, e eu não conseguia pensar o porquê. Eu era muito nova também, entrei na faculdade com 17 anos, e que bom que essas discussões estão sendo muito mais frequentes, né, e são extremamente importantes para a gente ter um ambiente mais diverso e também mais inclusivo. E a pergunta que eu faço é a seguinte, se alguém quiser responder: por que a gente deve incluir as pessoas? Alguém quer arriscar responder isso? Acho que todo mundo ganha com isso, né? A troca de experiências, de backgrounds diferentes, não só de raça, mas de tudo, de visão de mundo, agrega muito a todo mundo, né? Inclusive a empresa. Isso aí, obrigada, Lipão. É o seguinte, tem vários motivos, né, que a gente quer incluir as pessoas, ter um ambiente muito mais seguro e tudo mais. Mas, quando a gente pensa num ambiente empresarial, é que a gente quer ter times diversos e tem diversas maneiras justificativas, né? Porque a gente quer ter time diverso, a gente sabe que a diversidade ela é interessante para o negócio, que ela gera mais lucratividade e tudo mais. Mas essa resposta, como obter mais diversidade e ter um ambiente mais inclusivo, ela não tem uma resposta certa ou errada. E assim, eu vou compartilhar aqui as experiências que eu tenho, é isso que eu vou compartilhar nesse mercado. Eu já trabalhei em várias empresas, trabalhei em Salvador quando eu me formei, depois fui morar em Curitiba, já trabalhei em Campinas, já trabalhei em algumas empresas aqui em São Paulo, e eu passei por diversos ambientes, e hoje, após 12 anos de carreira, eu consigo enxergar algumas coisas que ajudam, né? Eu me senti, como eu faço parte de 2 grupos subrepresentados, sou mulher e sou negra, então eu sinto bastante essas diferenças que existem dentro desse ambiente homogêneo que é a tecnologia, né? Então, assim, eu não vou falar que não são verdades universais, mas são verdades que eu vivi, né? Que eu experienciei. E assim, eu acho que acho que a ideia desse ambiente aqui é realmente trazer visões diferentes e que a gente possa trocar também nossas experiências. Além de ser desenvolvedora, eu sou focada bastante em front, assim,
mas também eu sou palestrante, eu já tem 3 anos que eu gosto muito, comecei a dar palestras em eventos de computação. E por que eu comecei a fazer isso? Eu comecei a fazer isso, eu lembro que eu fui no Front Campinas em 2017, e assim, tinham 2 mulheres somente, e teve uma mulher que falou de um assunto técnico e outra não. E eu sentia muita falta de verem mulheres falando de assuntos técnicos, por mais que eu goste de assunto muito de diversidade e inclusão, não é um assunto que eu costumo falar muito, mas eu aceitei porque eu realmente é um assunto que eu gosto muito, porque eu acho também que é importante que as mulheres, qualquer que seja o grupo, né, que a gente tenha de pessoas que não fazem parte, assim, vamos dizer, do estereótipo de alguém de computação, né, a gente sabe qual é, homem branco, elas também falem de assuntos que não sejam da importância delas estarem ali, mas também de tratar de assuntos técnicos, né. Então, eu comecei isso dessa forma, mesmo olhando para mim e não vendo referências, talvez não achando que aquele lugar seria um lugar meu, né, para falar, mas eu comecei a fazer isso porque eu achava que era importante a representatividade. E isso, cada vez mais que eu ia nos eventos e falava, e às vezes vinham algumas mulheres negras, que eram pouquíssimas, né? Muitas vezes era só eu, e no máximo 1 ou 2 na plateia, e falavam, nossa, que legal, Keila, te ver aqui, e ver você como referência e tudo mais, né? Então, porque na verdade, assim, quando eu era criança, eu não me enxergava como uma pessoa negra. Ninguém, assim, eu me enxergava como uma pessoa, né? Então, não é que a gente se vê negra, o mundo aponta. Então, a partir do momento, assim, que isso demorou muito tempo, assim, acho que já tinha uns 30 anos, mais ou menos, quando, assim, eu percebi que, ok, eu não sou igual a todo mundo, porque o mundo me diferencia, não é uma escolha minha, né? E a gente sabe que o mundo da tecnologia é extremamente homogêneo. A gente tem hoje, se a gente falar do recorte só de gênero, só 18% das vagas da universidade são ocupadas por mulheres. Só que eu não sei se vocês já tiveram curiosidade para pesquisar sobre esse assunto, mas no passado, quando começou a ter cursos de tecnologia, na verdade, o trabalho feito relacionado à tecnologia era feito pelas mulheres. Elas eram consideradas computadores humanos, elas faziam os cálculos. E quando a gente vê fotos da Universidade de Pensilvânia, na década de 60, você vê que 70% e 80% era ocupado por mulheres. Mas o que mudou, né? E aí o que aconteceu é que a tecnologia começou a ganhar prestígio. E aí começou a se associar essa área não como uma área feminina, mas como uma área masculina. E toda a construção que é feita, né? A menina não ganha o computador de brinquedinho, né? Quem ganha é o menino. Então a gente não associa. Eu tive, assim, meu pai, eu tenho umas 2 irmãs, né? Então é uma família só com filhas, e meu pai ele é engenheiro. E meu pai sempre naturalizou muito a questão das exatas com a gente. Eu lembro que ele fazia jogos de matemática. Então, assim, eu sempre tive essa paixão pela matemática. Então, para mim, foi algo natural, mas não necessariamente você vai ter esse ambiente na sua casa que vai te fazer sentir-se confortável, por exemplo, em prestar vestibular na área de tecnologia. E, acima de tudo, sobre a diversidade, ela é importante para a inovação. E não somente para a inovação quando a gente pensa em tecnologia, mas até a gente como sociedade. Tem um antropólogo, o nome dele é Claude Lévi-Strauss, ele não está mais vivo, ele morreu tem em torno de 10 anos, ele é um francês. E ele tem um artigo interessantíssimo, que ele lançou na década de 50, se vocês quiserem procurar para ler, você acha no Google fácil. O nome do artigo é Raça e História. E ele vai fazer todo um apanhado antropológico da questão da raça, da diversidade. E ele chega à conclusão, não vou conseguir explicar aqui o artigo todo, mas só resumindo, que ele levanta a seguinte hipótese: por que a nossa sociedade hoje, quando eu falo nossa sociedade ocidental, ela é tão evoluída e tão rica como nenhuma outra sociedade que a gente tem conhecimento? E não é porque, por mais que a gente queira nos achar os seres superiores e tudo mais,
mas é porque foi a única sociedade que se conhece que conseguiu acumular conhecimento por tanto tempo. Então, esse é que é o segredo da nossa sociedade, porque ela conseguiu acumular. E quando a gente fala acumular, não foi o conhecimento de um grupo, foram o conhecimento de diversos grupos. Então, é a diversidade que enriquece a nossa sociedade. Então, nós somos o que somos hoje por todo esse conhecimento que a gente tem acumulado e que nos permite pensar em novos passos, pensar em novas tecnologias. Então, só que é o seguinte, né? Eu trouxe uma frase aqui de uma... Ela é head da ThoughtWorks, a Grazi Mendes, que ela fala sobre que a gente se conforta na homogeneidade, com as pessoas parecidas, mas a gente aprende na diversidade. Só que para aprender na diversidade, a gente precisa desconstruir os nossos preconceitos e vieses inconscientes. Então, não é questão da gente achar que, nossa, eu não tenho preconceito. O primeiro passo é a gente realmente fazer uma análise bem racional e bem séria, porque ninguém escolhe, tipo, eu tenho ou não preconceito. Todos nós temos, porque nós fazemos parte dessa sociedade. Então, não é escolha, tipo, olha, eu não sou racista. Todos nós somos racistas. Eu sou racista. E aí tem um exercício que minha irmã é médica, minha irmã mais nova é médica, que ela fez comigo uma vez e que eu nunca esqueci. Eu gosto muito de fazer esse exercício para a gente ter consciência de quanto isso é algo tão inconsciente. Se amanhã, onde todos nós aqui, né, vamos imaginar que a gente tivesse que fazer uma cirurgia e que a gente estivesse no hospital, numa sala, aguardando a pessoa que ia fazer a nossa cirurgia. E abrisse a porta e entrasse essa pessoa. Quem aqui imaginou um homem branco? Quando ela fez esse exercício comigo, foi a pessoa que eu imaginei. Porque é a imagem que eu tenho de um médico. Então, não é porque... não é questão de eu só querer. É algo muito mais profundo que está entranhado na nossa forma de pensar, na nossa forma de enxergar o mundo. Hoje, na ThoughtWorks, é uma das empresas assim, mais diversas que tem do Brasil, inclusive do mundo, né? Eu nunca trabalhei em outra empresa tão diversa como a ThoughtWorks. Tem em torno de 56% de mulheres e 38% de pessoas negras, e tem trabalhado para aumentar isso. Se você comparar com a maioria das empresas hoje, não chegam nem a 10% de pessoas negras. Foi a primeira vez que eu trabalhei em 12 anos de carreira com outra programadora negra. Eu nunca tinha trabalhado com uma programadora negra. E quando também você fala também de questões de verem mulheres líderes, né? Eu já tive uma tech lead negra, mulheres em outras posições de liderança, isso também é muito importante. Então, mas também não é só pensar que algo assim muito comum que a gente vê somente alguns grupos sendo, vamos dizer assim, debatidos, né? E a preocupação é maior sobre aqueles grupos. A gente vê principalmente essa questão das mulheres. Então, muitas empresas têm iniciativas para mulheres. De um tempo para cá, eu percebi que começou a aumentar um pouco mais a questão da LGBT. A questão racial agora está bastante em voga, né? Porque teve a questão do George Floyd e tudo mais. Mas você vê, por exemplo, algumas questões do PCD que a gente não vê tanto assim iniciativas. E é enxergar que, na verdade, o diferente, ele não é um problema. Não sei se vocês lembram quando o Stephen Hawking faleceu, tiveram algumas pessoas que fizeram alguns tweets que deixaram a comunidade de PCD um pouco triste com alguns tweets. E assim, é que a gente faz as coisas e a gente fala, mas eu não fiz eu não fiz pensando algo ruim, sabe? Não fiz na maldade. Mas a questão não é que ninguém acha que as pessoas fazem na maldade. Mas a gente precisa pontuar algo e tentar refletir como aquilo atinge as outras pessoas. E o que a gente pode mudar na nossa postura, nas nossas palavras, nas nossas ações. E aí fizeram um tweet com uma imagem
assim, tinha um céu estrelado, né? Como se ele tivesse... Aí ele levantava da cadeira de rodas e ele tivesse, agora você está livre para andar entre as estrelas. E aí essa associação dá para você pensar o quê? Deduzir que ele teve uma vida de sofrimento e que uma vez que ele não tem mais deficiência, ele agora está, né, tá bem. Só que o Stephen Hawking, ele foi um físico teórico e ele só conseguiu se dedicar tanto à física, à teoria da física, porque como ele tinha a questão da deficiência, vários trabalhos ele foi liberado. Então, ele só foi o Stephen Hawking, ele só conseguiu criar e contribuir com tudo que ele contribuiu por causa da deficiência dele. Então, é isso que é a diversidade. As nossas diferenças, aquilo que não é o normal, na verdade, elas não é uma barreira, elas só agregam. E é isso que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar para essas pessoas com pena. Tem que olhar, olha, ela é o que é, faz parte dela, faz parte da história dela. E aí a gente tem a questão que é o seguinte, né? Tem muitas empresas que fazem assim, mas eu tenho várias iniciativas para diversidade, mas ninguém vem trabalhar aqui. Né? Eu até coloquei lá no LinkedIn que eu estou procurando mulheres, estou procurando pessoas negras e tudo mais, mas as pessoas não submetem. E assim, é importante, antes de tudo, a empresa que queira realmente, né, tenha mais diversidade, ela tem que repensar a sua cultura. A sua cultura, ela realmente estimula as pessoas quererem trabalhar lá, porque a gente sabe, né? A gente conversa, a gente vai por mais que você tem uma iniciativa toda bonitinha lá, fazer uma propaganda, a gente sabe como é no dia a dia, como é na realidade de trabalhar naquela empresa. E aí, aquela profecia que a empresa faz, né, tipo, das pessoas não quererem trabalhar lá, realmente elas não vão querer trabalhar lá. E aí, desde o processo seletivo, né? Então, processo seletivo buscando a diversidade, inclusive a Fernanda até comentou que já teve um momento desse que vocês falaram sobre linguagem neutra de gênero. E aí, só comentando que na ThoughtWorks, só quando eles mudaram a forma o título da vaga. Em vez de botar desenvolvedor, colocaram pessoa desenvolvedora, tiveram mais submissão de mulheres, só mudando o título da vaga. E aí também vem a questão, né? Você vai fazer o processo seletivo, aí você vai ser entrevistado só por pessoas brancas ou só por homens brancos. Você vai olhar, não, cadê a diversidade nessa empresa? E é difícil. Eu não estou dizendo que é fácil. Mas, por exemplo, hoje a gente tenta fazer os processos seletivos aqui na ThoughtWorks de uma maneira que sempre tenha algum grupo, porque são quatro entrevistas. Então, todas as entrevistas tem que ter uma diversidade até nas pessoas que vão fazer a entrevista. E também a gente levar em consideração o contexto das pessoas, porque senão a gente passa aquela régua, né? E a gente não leva o contexto de onde a pessoa vem, todo o esforço que ela fez, e só valoriza, sei lá, pessoas que vêm de universidades de prestígio, enfim. Então tem que repensar também esse processo seletivo e mais que isso também é importante, tipo, ter uma entrevista cultural. Porque você precisa entender, as pessoas que vão entrar aqui, elas fazem fit na minha cultura, porque não tem cultura certa e cultura errada. Tem a cultura que você se identifica. Se você vai trabalhar numa Ambev, tem uma cultura totalmente diferente de uma ThoughtWorks. E não é questão de qual é a melhor, qual é a pior. Cada um vai procurar aquela cultura, né, que faz mais sentido para ela. Então, assim, você está procurando e você está entendendo se as pessoas que vão entrar, elas entendem a cultura e elas querem vivenciar a sua cultura. E aí, depois que, beleza, as pessoas entraram, aí você vai entender, as pessoas vão querer continuar na sua empresa. 80% do turnover, segundo Harvard, por causa de algum erro no processo seletivo. E a gente sabe que a diversidade, ela gera mais conflitos, vai gerar mais conflitos, só que é muito importante entender que a gente não cria uma empresa ou cria uma área. A gente cria um time.
e o time que constrói a empresa. E a gente precisa entender, tá, mas a minha cultura, ela não se adequa ao que eu estou querendo. Eu estou querendo mais diversidade, mas inclusão, mas minha cultura não se adequa. Então, a primeira coisa é fazer um diagnóstico da cultura atual que você tem. Então, e aí vem desde mapear, por exemplo, a diversidade da empresa em modo geral, e mapear também cada projeto, todos os projetos que eu trabalho hoje na Torchwood, a gente tem uma visão mesmo, e a gente tem que enxergar a realidade, né? Não é varrer a sujeira para debaixo do tapete e fingir que não está vendo. Então, e não estou falando que todos os projetos na Torchwood são lindamente diversos, tem alguns que são, tem alguns que não são. E às vezes, por exemplo, a gente teve, agora que teve a questão da conta da Natura, e teve muito, cresceu muito rápido, teve que contratar muitas pessoas, teve alguns times que não tinham diversidade suficiente. Só que a gente mapeia essa diversidade, né, e vê, nossa, aqui não tem nenhuma mulher, não tem nenhuma pessoa negra. Então, o que a gente pode fazer, o staffing, para poder colocar e ter mais diversidade nos times que a gente tem hoje, né? Então, pensar muito nessa questão, né? E aquela questão que a gente tem a retro, né? O que a gente quer continuar fazendo, o que a gente quer começar a fazer, né? O que a gente quer parar de fazer. E muito voltado ao propósito, se isso faz parte do propósito da empresa. Hoje tem uma palavra que é muito forte na questão de inovação, que é a Normcore, que a gente parar de julgar as pessoas por gênero, por raça, por idade, por classes sociais. E é muito importante que tenha uma transparência também. Essa é outra palavra, assim, quando a gente fala de inovação, ninguém mais... Hoje, como consumidor, como qualquer forma, a gente quer saber as coisas, a gente quer saber de verdade, sabe? Então, uma questão que é muito importante também que a gente faz na ThoughtWorks, eu sempre vou trazer a ThoughtWorks porque é uma das empresas que realmente eu trabalhei durante minha carreira, que eu vi as melhores referências nesse sentido e que eu vi, por exemplo, mapeamentos de salários baseado em grupos. Então, para a gente saber, olha, aqui a gente entende que uma mulher negra na ThoughtWorks está com a diferença salarial em comparação ao homem branco 20% menor. Então, a gente tem que ajustar. Então, a gente tem que ter essa transparência. Se a gente realmente quer, que as pessoas têm que ter essa certeza de que a gente está buscando isso, sabe? Não vamos parar de maquiar, sabe? De querer parecer que nós somos... eu falo isso porque eu trabalhei em algumas empresas que fizeram dessa forma, sabe? Muitas vezes tem uma pessoa ali que vai ser o totem. Não, mas nós somos diversos. Falavam isso, só tinha eu num grupo de 500 pessoas. Eles falavam que eles eram diversas. E quando eu questionei que a gente tinha que mapear, a gente tinha que ter mais diversidade, foi isso que eu recebi de resposta. Tá, e aí entender também outra coisa o que está sendo valorizado, né? Porque é o seguinte, beleza, a gente agora mapeou a cultura, a gente entendeu que nossa cultura a gente precisa rever algumas coisas, mas a gente está valorizando as pessoas que têm apoiado essas iniciativas, as pessoas que têm feito algo para que nossa cultura realmente esteja de acordo no dia a dia, porque é o dia a dia. Não é fazer um evento, né, um dia aleatoriamente, no dia da mulher, ou no dia da consciência negra. Tem que ser algo que tem que ser uma vivência. A gente tem que ver a cultura entranhada em tudo. E a gente tem que valorizar esses comportamentos. No sentido de que a gente tem um momento de revisão salarial, que a gente vai valorizar. Nossa, você teve um impacto aqui no negócio. Você, tecnicamente, o cliente está satisfeito, o projeto está indo muito bem. E a gente está fazendo o quê? E você, como profissional, o que você está empenhado no sentido de ter que ações você tem tomado para realmente trazer esse ambiente mais inclusivo e seguro para as pessoas? Porque se isso não entrar na revisão salarial, infelizmente nem todas as pessoas vão fazer. A gente sabe que, tipo, até lá na ThoughtWorks tem várias iniciativas, enfim, várias discussões. Só que é muito comum
que nesse grupo, nessas discussões, é que eu estou vendo que tem bastante diversidade. Fiquei feliz de não ter vindo sempre só mulheres e pessoas negras, porque às vezes vai discutir sobre essas questões, são as mesmas pessoas que estão discutindo. Tipo, as pessoas já sabem de qual é salteado. Tem que ser outras pessoas, né? Que tem que vir. E aí vem essa questão das pessoas serem embaixadores dessa mudança. Porque senão a gente coloca a responsabilidade sempre nesses grupos. Olha, você que tem que me dar uma aula aqui, lá de racismo. Ô fulaninha, você que tem que me dar uma aula de feminismo. E aí, o problema do racismo não foi eu que criei. O problema do machismo não foram as mulheres que criaram. Quem criaram o racismo foram os brancos. Quem criaram o machismo foram os homens. Então, é problema dessas pessoas. Então, a pessoa já passa pelas opressões, essas pessoas já têm que se provar muito mais, e aí elas têm sempre um gap, né? Que elas, na verdade, têm que se esforçar mais, só que aí o tempo que elas têm, que elas deveriam se dedicar tecnicamente, elas ainda têm que dar uma aula para outras pessoas. E aí, porque elas são cobradas disso. Enquanto outra pessoa está ali no conforto dela, se desenvolvendo tecnicamente, e essas pessoas têm esse overhead, né? De ainda terem que, não, você que tem que puxar as iniciativas, sabe? De falar sobre racismo, falar sobre machismo, qualquer que seja a opressão, e joga essa responsabilidade nessas pessoas. Então, a gente tem que parar, sabe? De ignorar o elefante está ali no meio da sala, a gente passa e ignora ele. Eu já ouvi em algumas empresas assim que eu trabalhei que quando eu comecei a tomar consciência dessas coisas e questionar isso, e eu ouvia que, na verdade, eu falava assim, você reclama, tudo que você reclama é justificando que você é mulher. Então, enquanto a gente tiver esse discurso, que a gente não entender que todos nós temos os nossos privilégios, porque a partir daí, todos nós temos. E esses privilégios que fazem a gente não travar determinadas batalhas. Mas eles que vão nos ajudar a travar essas batalhas. E qualquer pessoa tem privilégio. Eu enxergo meus privilégios. Eu mesmo sendo uma mulher negra, eu, por exemplo, tive uma família classe média, que conseguiu pagar meus estudos, que, de certa forma, assim, me apoiou quando eu quis sair de Salvador para vir para outras cidades. Isso eu tenho certeza que alavancou minha carreira. Mas a gente dá saltos, né, voos mais altos, porque a gente tem um espaço seguro para cair. E nem todo mundo tem esse espaço seguro para cair, né? Eu lembro que teve algo que aconteceu... Vai lá. Oi, fazer uma pergunta? Claro. É uma coisa que você ficou falando, fiquei pensando que, assim, aqui na Loft, por exemplo, a gente tem um interesse de management de falar, vamos atrás de diversidade, queremos isso, a gente tem essa vontade. Vamos colocar isso na cultura. A Loft organiza eventos, chamou você aqui, por exemplo, e veio uma galera que está ouvindo você. A gente tem reuniões para a gente conversar entre si sobre essa diversidade. Mas isso parece, às vezes, ecoar numa bolha, certo? As pessoas que estão aqui são as pessoas que estão nos outros eventos, são sempre as mesmas pessoas. Uhum. Então, tipo, a minha impressão é que entre a gente, as pessoas que estão aqui, e nem todo mundo está aqui, algumas pessoas a mais, a minha impressão é existe essa bolha e é muito difícil furar essa bolha, ainda mais que que a parte legal que você está falando não é a gente colocar, fazer evento, tipo de coisa, é cultural, é do dia a dia. E aí, bem, eu não sei, basicamente essa é a minha dúvida, que tipo, pô, legal, a gente pode querer evento, fazer um monte de coisa, mas como a gente cresce essa bolha? Como a gente consegue colocar pessoas aqui? A gente tem que colocar? Como se faz isso? Como eu não sei, tipo, a empresa vai colocar metas, e aí? A galera tem que bater a meta, senão como que faz? Isso que eu acho difícil, porque várias vezes as coisas ecoam entre a gente, porra, legal, a gente vai se reafirmando, vai entender, a gente vai se melhorando e procurando melhorar as coisas, mas a gente só está limitado ao que a gente alcança. Essa é a parte difícil mesmo, Caio. Por exemplo, na TW, eu até deixei para falar sobre isso, mas eu já posso falar logo. A gente tem determinados grupos, por exemplo, agora fizeram um encontro cara gente branca, mas é naquela série lá, que a ideia é só irem pessoas brancas e elas discutirem as questões lá entre elas, né? Discutir a branquitude, porque não é só discutir o racismo, tem que discutir a branquitude também. E aí as lideranças, elas
realmente tem que cobrar das pessoas participarem disso. E aí, uma forma que eu vejo, que é o que acontece na TW, a gente, por exemplo, tem avaliação salarial, e a avaliação salarial entra que a gente tem um pilar, né, de justiça social. Então, que agora está mudando o nome, vai ser transformação social, porque isso faz parte da nossa cultura. Então, tipo, o que você tem feito nas iniciativas relacionadas com justiça social? Você tem se engajado nos eventos? Você tem participado? Porque, infelizmente, se a gente deixar só a boa vontade das pessoas, a maioria não vai fazer. Então, tem que vir uma coisa da liderança mesmo, sabe? No sentido de que reafirmar essas coisas e a empresa valorizar as pessoas que estão aqui, por exemplo, agora participando desse evento e que estão puxando iniciativas e que estão trazendo essas questões. E quem está ali sentadinho, acomodado e não quer falar sobre isso, não vai ter o mesmo reconhecimento, então tem que procurar valorizar de alguma forma, entendeu? Se alguém tiver mais alguma pergunta, viu, gente? Então, aí eu estava falando da questão dos privilégios, né? E aí teve um momento, assim, que para mim foi muito marcante, quando eu estava organizando o Fronte Campinas. O primeiro Fronte Campinas foi em 2018, acho que foi 2018. E aí, o que aconteceu, né? Uma palestrante, eu morava em Campinas nessa época, ela foi ficar lá em casa, né? Ela dormiu lá em casa. E aí ela era da ThoughtWorks. Nessa época eu não era da ThoughtWorks, né? Coincidentemente. E aí ela chegou lá em casa, e ela chegou lá com o Mac, né? Porque na ThoughtWorks você ganha um Mac, não sei o quê. E eu olhei pra ela e falei, nossa, ela é igual a mim, né? Pensei, né? Que a gente pensa, né? E aí a gente começou a conversar, eu não conhecia ela, né? Eu ofereci para ela ficar lá em casa. E aí ela começou a me contar a história dela, né? Ela tinha uns 32 anos na época. E ela me disse que ia ser o primeiro evento, assim, que ela ia palestrar, maior. E ela falou que quando ela era criança, ela era da periferia, lá de Recife. Quando ela era criança, ela tinha... Criança, eu acho, né? Porque, tipo, adolescente, tipo, 12, 13 anos, já era criança. A única saída, a única forma de viver que era dada para ela e para as outras meninas, as amigas delas, você tem que casar e tem que ter uma família. Tá? Ela casou com um cara e ela não tinha pai nem mãe, ela era criada pela avó e esse cara batia nela, né? E aí ela foi falar com a avó dela falou, não, a vida é assim mesmo, filha. E aí ela engravidou ainda, super nova. E aí ela me contando essa história. E eu, meu Deus do céu, que é isso, né? E aí ela me contando essa história que ela engravidou, enfim, teve filho adolescente, apanhando, passou anos apanhando desse cara. E aí quando ela já tinha, assim, uns 22 anos, ela conseguiu se separar desse cara. E aí ela começou a trabalhar de camelô. E ela era muito safa, assim. Ela começou a trabalhar de camelô e conseguia, viu que estava para vender, vendia bastante. E aí, quando ela já tinha uns 28 anos, ela conseguiu um trabalho de telemarketing. Aí, nesse trabalho de telemarketing, ela tinha algumas pessoas lá que, né, ela falava assim, que mexiam com a parte do sistema lá, né? E ela ficou curiosa para entender o que era aquilo. Enfim, ela começou a se interessar e falou, não, você pode estudar, né? Fazer um curso tecnológico. E ela conseguiu fazer, ela estava ganhando um pouquinho melhor, conseguiu fazer um curso tecnológico e ela conseguiu um estágio na época. Toda feliz com o estágio para ser programadora. Chegou lá, colocaram ela no suporte. E aí o que salvou ela foi a comunidade. Ela falou para mim isso. Porque ela conheceu algumas pessoas da comunidade de tecnologia que começaram a indicar ela. Olha, você tem que estudar tal coisa, estudar web. Ela é programadora front, né? E aí ela conseguiu uma vaga na TW. E nessa época ela ganhava pouquíssimo no estágio. Porque na TW tem uma seleção que é de TWU, ou seja, você vai para a universidade da TW, que é na Índia e na China, você fica lá um tempo, pessoas que têm pouca experiência, e o foco também é trazer pessoas com diversidade e tudo mais, e aí ela conseguiu, e foi a primeira vez que ela estava assim, nossa, eu nem acreditei que me ofereceram R$3.000, na época ela falou,
E ela chegou na minha casa, ela olhava assim, nossa, aquilo, a sua casa é tão legal, você tem armário na cozinha, tipo, ela me contando como era a casa dela, que ela, tipo, baixava as coisas na caixa, assim, no chão e tudo mais. E, cara, eu chorei um monte. Eu chorei porque eu pensei assim, olha o esforço descomunal que essa mulher teve que fazer na vida. Hoje ela tá super bem, você olha assim, você olha e você não imagina, porque, sabe? E a gente pensar que quando a gente fala de meritocracia, sabe? É uma falácia. Porque a gente equipara as pessoas com a nossa história. Então, quando a gente também pensa nessa questão da diversidade e da inclusão, a gente também tem que pensar, quando a gente vai falar determinadas coisas, lá na TW tem muitas pessoas que são tipo de periferia e tudo mais, né? E aí, às vezes a gente fala da nossa realidade, né? Sai da nossa bolha, porque é aquela realidade que a gente vive. Então, para mim, foi um momento assim que eu estourei assim uma bolha na minha cabeça. E eu acho que essa questão também tem que vir muito das lideranças, de ouvir realmente a visão das pessoas. Aconteceu, quando teve esse negócio do Black Lives Matter, foi muito engraçado porque a gente viu várias pessoas, né, assim, pessoas, empresas, todo mundo postando tela preta, as empresas mudando o site para preto, assim. E eu lembro que lá na ThoughtWorks aconteceu o seguinte, a ThoughtWorks não se posicionou publicamente. E aí foi um maior burburinho, né? A gente, como assim? Não vai se posicionar e tudo mais. Aí teve o e-mail do CEO da TW, lá de fora, né? Ele é da China, veio falando que a TW não ia se posicionar frente a Black Lives Matter, porque ele reconhece que a TW já faz várias iniciativas, já age, e que ele via que muitas dessas ações eram muito no sentido de falar, mas não fazer nada, né? Só que aí, eu e outras pessoas dentro da TW, a gente tem um grupo lá que é o Quilombolas, é um grupo de pessoas negras, a gente começou a reclamar, e é essa a questão, a gente tem que ter esse espaço para falar o que a gente quiser, né? E não ser reprimido, para ninguém chegar para dizer, nossa, ela reclama tudo porque ela é mulher, ela reclama tudo porque ela é negra, etc. E aí, lá no TW tem muito disso, a gente fala o que quer, na cara mesmo, e tem esse espaço para falar mesmo. E a gente começou a soltar vários feedbacks, enfim. E teve uma reunião que eu nunca vi isso, tipo, das duas diretoras da empresa. A TW ela é dirigida por duas mulheres, né? Elas fazem par, Perry na liderança. E aí elas foram falar com a gente. Porque mesmo o CEO da TW internacional, aqui no Brasil a gente não queria isso. E aí ela perguntou pra gente, teve reunião com ela, perguntou, o que vocês querem? O que vocês precisam? E aí, porque eles enxergam essa importância, a gente precisa ouvir essas pessoas, né? E eu lembro que eu contei uma história para tentar fazer um paralelo com o meu sentimento da TW não se posicionar, né? E aí acontece uma história hipotética, óbvio, né? Que eu falei o seguinte, assim, imagina uma mulher que apanha do marido. E aí esse marido bate na mulher e aí ele se arrepende, né? Aí ele tem duas opções, vamos dizer. Ou ele bateu na mulher, se arrependeu, mas ficou sentado assistindo televisão e a vida continuou. Ou ele se arrependeu de ter batido na mulher, mas aí ele foi, pegou a mulher e levou no hospital. Independente do que ele faça, nada vai tirar que o que ele fez é algo absurdo, é algo cruel, é algo inaceitável, correto? Só que, pensa comigo, ele não ter feito nada e continuar ignorando aquela situação dói muito mais do que ele pegar a mulher e levar no hospital. Porque é isso que acontece com a questão do racismo. Tipo, toda esse sofrimento e essa crueldade que o povo preto sofreu não vai mudar porque a empresa pintou o site de preto, ou enfim. Mas pelo menos é o mínimo, um reconhecimento disso. Não vai apagar a história. Mas é falar sobre isso, é reconhecer isso, é colocar o elefante branco no meio da sala. Então,
Outra coisa também que eu acho importante que é fazer essas iniciativas para deixar essas pessoas à vontade para falarem do que elas sofrem no dia a dia, porque independentemente de fazer o processo seletivo melhor do mundo, de fazer o fit cultural, de trazer as pessoas, eu falo isso pela experiência que eu tenho na Totrix, as pessoas são as pessoas estão... a gente está numa bolha lá, tá, mas a gente faz parte do mundo e, querendo ou não, tem esses vieses conscientes e coisas acontecem no dia a dia, qualquer lugar. Só que pelo menos tem que ter um lugar que você consiga falar sobre isso. Você sabe, se você sofrer determinada, qual que seja essa opressão, que às vezes falam micro-opressões, que às vezes não é micro, não é macro mesmo. Porque é tanta micro-opressão que você sofre por toda a vida que, tipo, se torna um negócio assim macro para você. Mas que você saiba que você tem um lugar para falar sobre isso. Que essa discussão, se você levantar, ninguém vai dizer não vamos falar disso. Não, vamos falar assim. Vamos ouvir, vamos entender, vamos agir para que isso mude. E aí tem aquela questão, né, de que às vezes, quando tem empresas que têm a cultura muito forte, ou que tem cultura muito a favor da diversidade, vem a questão do preconceito reverso. Essa eu acho muito engraçada. Que aí a pessoa fala assim, que a pessoa que faz parte do grupo, a pessoa fala assim, nossa, mas eu não posso mais falar nada. Eu me sinto oprimido. Mas é assim que eu me sinto todo dia. E aí teve um caso, 2017, assim, acho que vocês devem ter ouvido falar, porque foi muito noticiado, enfim, que foi lá no Google. Um engenheiro, o nome dele é James Damore, o Google tem as políticas de diversidade também bastante forte, né? E aí ele publicou internamente falando que as diferenças entre homens e mulheres vêm da questão genética. E ele fez toda a justificativa lá, científica, segundo ele, né, de que essas diferenças eram por isso. Só que isso vazou no Gizmodo e aí repercutiu mundialmente. 2 dias depois, o Google demitiu o cara. E aí ficou de um lado as pessoas defendendo, mas ele não pode falar o que ele quiser, é liberdade de expressão, né? Que aí é a questão do paradoxo da tolerância. E aí a justificativa do Google é a seguinte, ele pode falar o que ele quiser, mas uma vez que ele está dentro da empresa, ele aceitou as nossas políticas de diversidade. E a gente não aceita que ele venha falar sobre essa questão que traz diversos vieses, né? Que não, na verdade, isso é uma discussão que a gente não tem nem provas de que, na verdade, as mulheres são menos inclinadas para as exatas que os homens. E isso traz diversos conflitos, né? E aí, acho que tem pouco tempo aqui, mas eu vou tentar fechar com 2 coisas que eu acho importante. É que também, beleza, contratar mais pessoas, mas essas pessoas estão recebendo suporte e ferramentas. Vamos ter que formar líderes. Não é só ter gente ali, um estagiário e tudo mais. Líderes de pessoas LGBT, de pessoas negras, de mulheres, de pessoas PCD, trazer ferramentas, trazer cursos de liderança para essas pessoas, para a gente equiparar, para a gente equiparar esse caminho, esse esforço que muitas pessoas, como essa história que eu contei dessa mulher da Todd, que eu conheci, é um esforço gigantesco. Então, é justo, sim, que ela tenha esse apoio para que a gente tenha, no mínimo, a mesma equiparação, né? Só que aí, não somente essa questão de dar mentoria, né? Porque muitas vezes vem isso, né? Vamos dar mentoria, vamos ajudar essas pessoas. Só que quando a gente parte do pressuposto que todo mundo que é de grupo subrepresentado precisa de mentoria, a gente parte do pressuposto que elas não são capazes. E eu sou a favor da mentoria, mas eu também sou a favor do que eu chamo de sponsorship. Né? Mentorship e sponsorship. O que seria o sponsorship? É a gente dar visibilidade ao trabalho que muitas pessoas de grupos subrepresentados já estão fazendo e muito bem. Né? Você está trabalhando com uma mulher no seu time, dê visibilidade para ela, dê voz para ela, faça com que ela seja reconhecida, para que a gente tenha realmente assim um ambiente diverso, não somente nas partes mais operacionais, mas também nas questões de liderança.
Então é isso, gente. Era isso que eu queria trazer. Se alguém tiver mais, quiser conversar, quiser perguntar qualquer coisa. Eu quero fazer uma pergunta, posso? Que eu queria te perguntar, por que você ter ido para a TW? Se você foi por conta dessa questão já de ser uma empresa forte de diversidade ou não, ou se você foi por outro motivo, e obviamente chegando lá você já poderia saber antes, tá? Mas se foi um motivo decisivo ou não. E em outras empresas também, talvez, ou empregos anteriores, você acha que você busca isso, e quanto isso é importante para você na hora de aceitar ou não uma oferta, de realmente se aplicar numa vaga ou não? Quanto que você olha isso? Tá. Eu, antes da TW, não pensava nisso, né? Quando a pessoa recrutadora veio falar comigo, eu já conhecia a TW desde 2011, num conceito assim muito mais técnico, porque era uma empresa que eu queria trabalhar, aquela questão técnica mesmo, mas sim, pesou bastante isso. Inclusive, quando eu fiz o processo para a TW, eu estava fazendo um processo para a Suécia, antes. E aí, eu vim fazer entrevista aqui em São Paulo, eu morava em Campinas, e eu falei assim, eu vou lá só para fazer entrevista, porque eu vou escolher essa empresa lá da Suécia, que era de consultoria também. Eu queria muito sair do Brasil, só que eu vi pro processo seletivo, eu falei, gente, eu quero trabalhar nessa empresa. E aí o processo seletivo da outra empresa foi horrível. Foi aquele processo seletivo assim, que sabe quando a pessoa está querendo saber com a sua capacidade de digitar código? E assim, eu não vi que fazia sentido para mim. E hoje, por exemplo, assim, querer continuar a estar na TW ou não, vem muito disso, porque eu vou te falar, eu quando mudava de emprego, né, eu nunca recebia um salário maior. Eu sempre tive diminuição de salário. Diminuição de salário quando eu mudava de emprego, principalmente eu estava desempregada, porque as pessoas me ofereciam menos do que eu recebia. E aí eu lembro que, tipo, eu já estava nessa empresa há um tempo, antes de vir para a TW, 1 ano e meio. Eu entrei lá, é que eu nem contei, né, no começo, me apresentando, mas eu entrei nessa empresa para trabalhar só como front-end. Trabalhava com Angular, eu não conhecia nada de Angular na época. Eu estudei tanto, me esforcei tanto e aprendi aquilo ali, que eu virei referência num time de 40 pessoas, como uma pessoa era referência de Angular. Hoje, inclusive, eu sou Google Developer Expert em Angular. Então, a gente tem umas 100 pessoas no mundo. Eu sou a única mulher negra de Google Developer Expert em Angular no mundo. E nessa época, mesmo sendo essa pessoa que conhecia melhor Angular que todo mundo, arquitetura, eles não reconheciam minha senioridade e tudo mais. Então, quando eu vim para a TW, eu recebi a ligação, assim, que eu fiz o processo seletivo, foi muito bem no processo, que eles falaram, não, gente, você é sênior. E aí eu chorei no telefone. E, tipo, foi a primeira empresa que realmente, assim, me reconheceu, tipo, que eu fui promovida e tudo mais. Então, assim, como é que eu vou, né, para um outro lugar que eu sei que esse reconhecimento não vai vir assim, sabe? Que eu sinto que não olham para mim e veem assim, que veem minha capacidade técnica. Sem ter nem o que comentar. Obrigada, Keila. Acho que você respondeu muito mais do que eu queria. Muito obrigada, de verdade. Eu tenho uma pergunta também. Oi, tudo bem? Eu queria saber se tu tem algum conselho para nós mulheres, principalmente, porque eu vi que tu falou em tentar se destacar num time e tal, mas às vezes pode ser muito difícil, especialmente quando a gente está cercada por um time de homens, com só líderes homens e só homens em volta, e aquele sempre padrão, né? Tá. Eu vou falar o que eu já fiz e que me ajudou, né? É a gente tentar achar as pessoas aliadas. Porque muitas vezes a gente não vai ser reconhecida por nós próprias. A gente vai ser reconhecida quando, por exemplo, um homem fala assim, olha, todas as vezes comigo foi assim. Sempre era um homem que falava, aquela é boa, tipo, ouve o que ela tá falando, escuta o que ela tá falando, né? Essa foi uma das coisas que eu fiz, por isso que é tão importante, sabe? Que vocês homens aqui
deem visibilidade do trabalho que as mulheres estão fazendo. E também, uma coisa que eu também costumo fazer, não só no meu time, mas nas lideranças, aí também, eu sei que nem sempre a gente vai ter esse apoio, mas se tiver o apoio também das lideranças, para a gente conseguir levar qualquer que seja a opressão que a gente sofre no nosso dia a dia. Isso já aconteceu muito, assim, de eu precisar ir conversar com alguém da liderança para explicar uma situação que eu... Mas como eu te falei, né? Já aconteceu em empresa de eu falar isso e as pessoas falarem que é mimimi e tudo mais. Mas, infelizmente, Paty, eu vou te falar uma coisa, que a verdade é que a gente sempre vai ter que se esforçar mais. E aí, às vezes também aceitar, sabe? Muitas vezes eu aceito que, tipo, beleza, se eu não me esforçar mais, eu não vou chegar lá naquele nível que eu quero, por outros motivos, porque eu não tenho os privilégios, mas tudo bem, sabe? Então, é algo que eu acho que eu não tenho uma resposta para você. A única coisa que eu tento fazer é, tipo, independentemente de quanto seja difícil, de quanto seja... Tem dia que eu chego em casa, né, quando eu trabalhava assim na rua, mas tem dia que em casa meu marido também tem tecnologia, às vezes eu dou de uma explosão, daquela coisa, mas eu penso, olha, eu gosto disso. É isso que eu gosto muito de trabalhar, de fazer o que eu faço. E não vai ser o mundo, as pessoas que vão fazer com que eu deixe de... Porque muitas vezes eu já pensei em desistir, sabe? Mas é essa batalha, assim, acho que faz parte da nossa jornada como tecnologista. E acho que também procurar outras mulheres, sabe? Acho que nós mulheres, a gente tem que se unir mesmo, de apoiar uma outra e não somente esperar que outros homens nos apoiem, mas também apoiar umas outras, né, dentro do nosso time e tudo mais. Obrigada. Alguém mais? Eu tenho uma curioso. pergunta, então. Vai. Pode falar. Minha é boba, vai você. Tá bom. Então depois você vai. Keila, eu queria saber assim, eu já sabia que você era GDE. Imagino que não sou a única mulher negra dentro do universo de Angular, mas também deve ser uma das poucas pessoas negras, tipo, como GDS, né? Mas eu queria saber assim, um pouco mais de tipo, como é que foi o processo para você? Se você tipo se você sentiu que teve toda tipo, que teve alguma diferença? Como que é a convivência mesmo? Tipo, se tem algum, sei lá, palestras ou tipo, palestras não, mas tipo eventos entre GDS, e você sente alguma diferença? Como que é isso tipo tudo para você, sabe? Todo esse universo de GDS para você? E até onde você precisa falar, não sei se tipo, também tem coisas que você não possa, mas... Vocês já perceberam que eu falo muito, né? E não tenho muito filtro. Quando eu entrei na TW, né, em 2018, e aí eu trabalhei, que eu falei, essa tech lead minha que era negra, e eu tive coincidentemente trabalhando com o projeto de Angular. Lá na TW não tem muita tech stack de Angular, mas teve esse. Eu entrei, e aí nossa, reformulei todo o projeto e tudo mais. Ela gostou muito, ela falou que você é muito fera nisso aí, você devia se meter para ser GDE. E aí eu falei, será? Aí eu entrei no site, né, para ver como era, e uma pessoa tem que indicar você, né? E eu conheci uma mulher que era GDE, que foi nessa primeira palestra que eu dei em 2017, que eu conheci ela dando uma palestra, e falei com ela, né? Só que aí eu fui ver que não tinha nenhuma pessoa negra, porque eu sempre faço isso. As pessoas negras contam quantas pessoas negras. Inclusive, a gente tem que começar a se incomodar com isso, de verdade, né? Chega no lugar, não vê ninguém negro, tem uma coisa errada. E aí eu vi que não tinha ninguém negro, nenhuma mulher negra no mundo. E eu falei, vai ser eu. E a única pessoa que tinha era a Loiane, que, pelo amor de Deus, é aquela mulher maravilhosa. E tinha o William aqui no Brasil, né? E aí eu fui... Eu fui falar com a Aline, eu falei, não, eu quero se meter. Ela falou assim, eu falei, mas aqui é para um ano, eu vou me preparar, né? Ela falou, não, você vai mandar agora. Inclusive, já tinha indicado no passado, eu nem sabia, né? E aí eu fui submeter lá o formulário, tem que botar tudo todas as palestras que você fez, enfim, tudo que você contribuiu para a comunidade.
E foi aí que eu tive noção que eu já tinha impactado umas 700 pessoas num ano e meio que eu estava dando muita palestra. Mas era assim, eu submeti umas 30 para aprovar em uma, né? Agora tem muita palestra, por causa que o GD dá muita visibilidade. Aí o processo foi muito bom. Primeiro quem fez minha entrevista, primeiro foi a Loiane, apesar de ter sido a brasileira, foi em inglês também. Já tem esse filtro, né? Tipo, tem que ser inglês. E o segundo foi Stephen Fluin, que ele é o developer relations do Angular, né? Developer Advocate. E aí o processo foi muito bom, eles me trataram super bem e tudo mais, não sei o quê. Só que dentro do grupo assim do G10, realmente a gente vê que tem muita questão, assim, não tem muita diversidade, você vê pouquíssimo. Isso me incomoda um pouco, realmente. Mas, assim, a grande questão é que, às vezes, eu acho que eu nunca falei isso abertamente, mas o que me incomoda, às vezes, é que acontecem determinadas coisas dentro do grupo que são falas que, sabe, que não fazem você se sentir muitas vezes parte dali. Então, eu acho que é aquela questão que eu estava falando, né? E o Google fica querendo, não, a gente tinha que trazer mais pessoas diversas. Inclusive, eu recebi um e-mail hoje, vamos trazer mais pessoas diversas. Só que aí a gente, às vezes, não pensa que essa cultura vai querer que as pessoas venham para lá, entendeu? E aí é uma mudança que tem que ter, não somente de ter formulários para pessoas diversas, mas para a gente conseguir discutir essas questões. E aí aquela profecia de que ninguém quer ser GDE, pessoas diversas, se realiza, entendeu? Então, assim, muitas pessoas sim me acolhem, é um espaço muito acolhedor, mas você ainda vê que existem algum... Mas é aquilo que eu falei, isso vai existir em qualquer lugar, independente de ser a empresa mais diversa do mundo, como é a ThoughtWorks. E ainda mais um lugar que a gente não debate isso, porque a gente não debate isso lá dentro do GDE, sabe? É algo que fica aqui, o elefante está ali, sei lá, às vezes alguém solta uma imagem, um meme no WhatsApp, preconceituoso, que aquilo assim me deixa um pouco desconfortável, sabe? Eu fico pensando que isso também afasta as pessoas. Eu acho que a gente tem que começar a realmente a trazer esses pontos, né? E as pessoas terem mais consciência das ações que elas fazem influenciam o ambiente que elas estão, né? Sim, eu queria saber se tipo, se tem algum tipo de movimento dentro ou não, e eu acho que também isso acaba, de certa forma, externalizando um pouco para fora, sabe? Do tipo, putz, eu mesma já passei por situações do tipo, eu já fui um pouco desencorajada a fazer o processo por ser mulher. Então, Nossa. exatamente. E então é algo que acaba sendo realmente externalizado, Não fale né? comigo. Não, hoje já tô de boa. Hoje já tá tudo de boa. Era mais uns anos atrás. Mas acho que acaba, tipo, sei lá, pelo menos a impressão que eu tenho é que se isso não é forte, tanto como empresa quanto como programa, né? Mas, tipo, se não existe um grupo de discussão e se não começa a ser fomentado isso de alguma forma, por mais que às vezes seja uma iniciativa pequena, sabe? Tipo, mesmo que comece com um grupo de discussão e isso vá crescendo, isso tem importância, saca? Tipo, porque quando não tem, pode fazer o efeito contrário e afastar as pessoas, né? Então, pelo menos isso é um sentimento, é uma sensação que eu tenho vendo, tipo, tanto empresas quanto programas, quanto projetos, quanto qualquer coisa que está associada a grupos de pessoas, que quando alguém puxa essa discussão é muito diferente do que quando todo mundo finge que só tem lá um elefante branco e ninguém quer falar sobre ele, saca? Tipo, então, não sei, é uma impressão minha. Eu vou comentar um caso que aconteceu, que você falou, que eu lembrei, né? Uma das primeiras palestras que eu dei como GDE foi uma outra pessoa GDE que estava organizando. E aí foi assim uma situação constrangedora que eu passei, que eu fiz uma palestra e aí para 150 pessoas e essa pessoa no final comentou assim, nossa, que bom ver uma mulher arrasando no palco. E aí eu fiquei assim, porque a galera adorou minha palestra, foi super legal.
E aí, tipo, eu fiquei numa situação assim, tipo, como assim? É tão assustador ver uma mulher dando uma boa palestra, sabe? E aí o que aconteceu é que teve um momento nessa palestra, depois dessa parte, que eles começaram a discutir, não sei se já aconteceu isso com você, mas já aconteceu isso comigo, eu já vi outras mulheres passando por isso, das pessoas da plateia começarem a discutir o assunto que eu estava falando e me ignorarem. E aí eu fiquei numa situação tão constrangedora porque eu estava tão feliz, porque eu tinha dado uma palestra tão boa, que na vontade minha era tipo de chegar e falar assim, nossa, que isso, sabe? Se vocês quiserem, eu saio do palco e vocês vêm aqui falar, discutir. Mas sabe o que eu queria? Que alguém tivesse levantado e tivesse falado isso. Porque se eu falasse, sabe o que iam fazer? Iam apagar tudo o que eu falei. E iam dizer assim no dia seguinte, tá vendo só? Aquela mulher escandalosa? Dá escândalo. E eu não fiz isso, porque eu fiquei muito feliz e tudo mais. Mas nesse dia eu fui dormir com essa sensação, sabe? Eu queria muito que alguém tivesse levantado e falado isso. Sim, acho que essa e outras várias situações que acontecem, né, quando você tem mulheres palestrando. Mas é tipo, se vem de outra pessoa, eu acho que ganha muito mais força do que ser só você falando, né? Porque senão é o que você falou, as pessoas só ignoram. E é isso aí. Caio, você tinha pergunta? Pergunte. Ah, era coisa boba. Era só o que deu Pergunta. lá no... Quando você foi do Black Lives Matter, quando foram falar com vocês lá, vocês queriam, aí você explicou. Ah, é verdade, eu não contei, né? Então, aí falaram, não, então vamos rever isso. A TW se posicionou, fez um manifesto e tudo mais. Legal. Ah, bacana. Ah, Boa. Então, acho que a gente passou aí já um pouquinho do nosso horário. Vamos respeitar o horário aí para todo mundo. Primeiro eu queria... minutinho. Vai, pergunta, Gabi. A Não, última, não vou deixar. não é rapidinho, desculpa, gente. Não é uma pergunta, só queria agradecer, obviamente, mas esse último comentário que você fez agora me lembrou muito quando a gente fala escuta muito na internet, né? Ah, você ser antirracista, não ser machista e etc, etc. E eu acho que isso é muito, não sei, me fez refletir muito, foi muito importante ouvir isso de você e espero que para as outras pessoas aqui também. Eu acho que o que eu busco, eu também acho que eu como mulher negra, LGBT, eu carrego muita coisa e eu nunca passei por uma situação dessa também de ver, por exemplo, alguma pessoa próxima a mim que não seja parte desses grupos que me defender em alguma situação ou defender alguma outra pessoa, sabe? Eu acho que isso quando a gente fala de ser antirracista, é mais ou menos isso, sabe? Tipo, não é só você não ser racista, mas é você também, quando você vê uma atitude, você se defender, você se incomodar com aquilo, realmente você não virar e seguir andando e seguir sua vida normal. Putz, se eu não fui racista, foi aquela pessoa. Mas é quando você consegue também se posicionar, e eu acho que isso é também a empatia, né? Você se colocar no lugar do outro, enfim, em diversas situações. Então, para a questão de machismo é a mesma coisa. Não ser machista não é só você não ofender uma mulher ou você não ter nenhuma atitude dessa, mas é quando você estiver presente numa situação dessa, você também se posicionar e não esperar que só a mulher que vai falar que você não deveria fazer aquilo, que a pessoa não deveria fazer aquilo. Mas é você como homem também falar pro seu amigo, ou quando você ouvir uma piada, é você levantar a voz e falar isso não é certo, você não deveria falar dessa forma, sabe? Enfim, era só um comentário. Eu queria muito te agradecer por ter trazido isso e por dividir seu tempo com a gente. Prazer foi meu, gente. Gostei muito, viu? Eu acho que, reforçando o que a Gabi falou, inclusive, eu acho que tipo, a gente queria muito agradecer mesmo pelo seu tempo, por ter topado vir. Eu sei que você não fala geralmente sobre diversas coisas de diversidade, mas, tipo, inclusive eu te conheci falando sobre coisas técnicas, e eu acho muito foda isso, tipo, eu acho muito foda as mulheres se posicionarem também mais sobre, para falarem sobre coisas técnicas, né? Então eu queria te agradecer muito por você ter topado essa coisa diferente, de vir aqui falar com a gente. Eu acho que é muito importante. Eu espero que as pessoas tenham gostado também e tenham aproveitado isso, porque, tipo, realmente faz a gente pensar muitas coisas.
repensar, ver o que às vezes a gente mesmo está fazendo de errado, ou o que a gente pode melhorar, ou o que a gente pode olhar para o lado e ajudar o próximo, sabe? Tipo, ajudar a pessoa ali que está passando por alguma situação. E para mim, eu acho que o que me fez pensar mais é realmente essa questão de tipo, putz, se alguém tivesse levantado lá na sua palestra e te defendido, qual que teria sido o final dessa história, sabe? Tipo, putz, você talvez sairia muito mais feliz dessa palestra e realizada, sabe? Principalmente porque alguém ainda se posicionou e te defendeu. Então, eu acho que isso, pelo menos para mim, foi o que mais... Às vezes a gente tem medo de se posicionar, né? Às vezes a gente tem medo de se colocar em determinada situação. Então, mas às vezes não, tipo, muitas vezes é muito importante fazer isso, sabe? Então, acho que obrigada por ter trazido esses temas, esses tópicos. Obrigada por ter topado. Obrigada por todo mundo que ficou aqui até agora, tipo, assistindo. A questão que você falou também de, tipo, putz, é muito legal ver homens brancos nesse fórum, sabe? É muito bom ver diversidade nesse fórum. E eu acho que é importantíssimo tanto vocês quanto trazer mais gente para cá. Para isso, igual o Caio falou da bolha, mas aí para isso, saindo da bolha, quanto que as pessoas que estão aqui também vão falando para as próximas e vai trazendo mais gente de alguma forma. Eu acho que é assim que a gente começa a quebrar essa bolha. Não é fácil, não, mas aos pouquinhos a gente chega lá, sabe? Então é isso, obrigada, muito obrigada de verdade. E obrigada a todo mundo que tá aí. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Tchau, tchau.